Oséias, capítulo 14, irmãos. Hoje nós encerraremos o livro do profeta Oséias, se o Senhor nos permitir. Oséias, capítulo 14. À medida que os irmãos forem encontrando, eu convido os que podem a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Foram mais de um ano no livro de Oséias, é claro que houve aí nesse intervalo o período da pandemia, do qual nós saímos do livro de Oséias e andamos um pouco no livro dos Salmos. Oséias 14, lerei e os irmãos acompanharão. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, mais uma vez, Senhor, nós nos achegamos diante de Ti. Mais uma vez nós nos humilhamos diante da Tua presença e suplicamos a Tua graça. Suplicamos que o Senhor não nos deixe entregues aos nossos pensamentos ou às divagações da nossa mente. Que o Senhor não permita que tiremos a atenção da Tua palavra, mas que cada um de nós individualmente olhe para o texto bíblico e ouça a pregação da Tua palavra, como falando consigo próprio, consigo mesmo, como se fosse o Senhor falando com cada um de nós em particular. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja que se encontra aqui reunida neste momento. Em Cristo que nós te oramos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Depois de 13 capítulos, irmãos, dos quais a maioria deles é o profeta Oséias acusando o povo pelos seus pecados, pela sua infidelidade, pela sua rebeldia. A maioria dos textos de todos os capítulos anteriores de Oséias é o profeta repreendendo o povo pelos seus pecados e mostrando qual seria o triste fim daquele povo. Agora, mais uma vez, o profeta os exorta ao arrependimento, os exorta ao perdão. E por isso, queridos, quando nós olhamos para esse capítulo final, muitas vezes nós nos perguntamos como é que Deus consegue ainda oferecer perdão e misericórdia àquele povo.
Se você lê o livro de Oséias com calma, você verá que o povo é descrito como uma mulher adúltera, que trai o seu marido, que sai de casa, que vai embora, que vira as costas para o seu cônjuge. O povo é descrito assim porque o povo trocou Deus por Baal, trocou Deus pelo bezerro de ouro, trocou um culto pautado na santa lei de Deus, nas escrituras em Jerusalém, pelo um culto, ao seu bel prazer, ao desejo do seu coração. É um povo que não reconhece os seus pecados, é um povo que não se arrepende, é um povo que não implora misericórdia a Deus, pelo contrário. No capítulo 9, eles chegam a reclamar do profeta, a dizer que o profeta do Senhor é um louco, é um insensato, está delirando. Portanto, chama a atenção olhar para esse capítulo e ver que mais uma vez o Senhor oferece perdão e restauração a esse povo. Ainda bem, queridos, que como diz Oséias 11, no verso 9, ele é Deus e não homem. E isso explica muita coisa. Ele é Deus e não homem. E é por isso que Deus ainda oferece perdão e misericórdia àquele povo. Entenda bem, o juízo sobre Israel, sobre Samaria é certo. A destruição deles como país é inevitável. Mas o Senhor oferece perdão, oferece misericórdia para aqueles que porventura arrependessem e suplicassem a graça do Senhor. Assim, esse texto, queridos, é um perfeito encerramento para a profecia de Oséias. É um perfeito encerramento para todo este livro, porque depois de tudo, resta nas palavras do profeta uma oportunidade de perdão para os que se arrependessem e enxergassem os seus pecados. Por isso, exporemos hoje esse texto à luz do seguinte tema, ouçam bem: a restauração é fruto da graça de Deus. Repitam comigo, a restauração. Como não ler esse texto? E não se lembrar de Paulo em 2 Timóteo 2,13, dizendo, se somos infiéis, ele, Deus, permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A verdade é que somos infiéis, que somos como o povo de Israel muitas vezes, que não só pecamos, mas justificamos os nossos pecados, que não só pecamos e justificamos os nossos pecados, como às vezes ficamos revoltados com aquilo que a Escritura diz sobre nós, como a Bíblia apresenta os nossos pecados. Mas, queridos, embora nós sejamos infiéis, Deus é fiel e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Portanto, a restauração é fruto da graça de Deus. E vemos isso quando o profeta, uma última vez, convoca o povo ao arrependimento. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso de número 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. A afirmação do profeta aqui é: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Os seus muitos pecados os fizeram cair, os fizeram se afastar de Deus, os fizeram se desviar. Então aqui o que o profeta os exorta é a conversão mesmo, é ao arrependimento, é ao voltar-se do seu caminho de pecado. A verdade é que a imoralidade, a idolatria, os falsos cultos, a negligência para com Deus e a adoração aos ídolos fez com que Israel pegasse um caminho errado, um caminho que os afastou de Deus. Eles não estão no caminho, na verdade e na vida, pelo contrário, eles estão em outros caminhos, que não trazem verdade nenhuma, e que por isso não produzirá nenhuma vida. O Senhor, na sua muita misericórdia, o Senhor diz, voltem, que é, converta-se. Converta-se. Como eles poderiam voltar, irmãos, se não tivessem partido, se não tivessem saído, se não tivessem perdido a comunhão com Deus? O profeta diz, voltem, regressem. Irmãos, isso é muito sério.
O povo está angustiado, o povo está desesperado, a destruição já bate às suas portas, mas o chamado do Senhor não é um chamado para a prosperidade. O chamado do Senhor não é um chamado para se livrar da ansiedade, do medo. O chamado do Senhor não é um chamado à paz interior. O chamado do Senhor não é um chamado à felicidade, não. O chamado do Senhor é um chamado para se voltar para Ele. É um chamado à conversão. É um chamado ao arrependimento. Isso é maravilhoso. Porque o chamado do Evangelho não é para você ser rico. O chamado do Evangelho não é para você ser próspero. O chamado do Evangelho não é para você se livrar da ansiedade. O chamado do Evangelho não é para você abandonar ou deixar de ser uma pessoa angustiada. O chamado do Evangelho é um chamado para a comunhão com Deus. Todas as outras bênçãos é fruto da comunhão com Deus. É fruto de estar no caminho que é o Senhor Jesus Cristo. É um chamado para Deus e não para as bênçãos. Volta-te e volta-te para quem? Para o Senhor. Volta-te e volta-te para quem? Para Deus. É conversão. Aquele povo se diz o povo de Deus. Aquele povo se diz os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas estão adorando a Baal. Estão adorando o bezerro de ouro. Estão fazendo seus cultos conforme o desejo do seu coração. Justificam os seus pecados por causa das suas vontades. E por isso é um chamado à conversão. A conversão. Ao povo que se diz povo de Deus, esse povo precisa se converter. E como eles voltam para Deus? Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 2. Tende convosco, diz o profeta, palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, sacrifícios dos nossos lábios. Sabe o que é interessante, irmãos? O profeta diz, tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe. Note que o profeta dá um modelo de oração. É como se Oséias dissesse, olha, vocês se arrependam, se convertam e orem desse jeito. O que é que vocês vão dizer a Deus? Digam isso. Quando vocês forem orar pedindo perdão, digam isso, isso e aquilo. Queridos, é claro que as palavras precisam ser sinceras. É claro que as palavras precisam vir do coração, porque Deus conhece o coração do homem. Mas isso não tira de nós a grande afirmação aqui, que é espantosa. É preciso um santo temor nas nossas orações. É preciso uma santa reverência. Deus não é o nosso amiguinho. Deus não é o nosso coleguinha. O profeta diz, convertam, se arrependam e digam, ou seja, cuidado com as palavras. Cuidado para você não estar pensando que Deus é igual a você. Para que você não fique pensando que Deus é seu igual. Então, cuidado com as palavras. Peça perdão a Ele e peça como? O profeta diz 3 pedidos que aquele povo precisa fazer a Deus. Se eles se arrependerem de verdade, tem 3 pedidos que eles precisam fazer. Por isso o profeta dá um modelo de oração. Olhe para o verso 2, olhe para a sua Bíblia. Perdoa toda a iniquidade. Esse é o primeiro pedido. Esse é o primeiro pedido que o povo precisa fazer a Deus. Perdoa toda a iniquidade. Ou seja, não é confessar um pecado ou outro, irmãos. É confessar que somos pecadores. É confessar que somos falhos. É confessar a Deus que o nosso coração é pecaminoso, que todos os nossos desejos, sentimentos, intenções e vontades estão maculadas pelo pecado. Não é confessar um pecado ou outro, não. É confessar que somos pecadores. É confessar que naturalmente estamos longe de Deus. É confessar que não somos bons como supostamente pensamos que somos. É confessar a gravidade do nosso pecado. É para se humilhar diante de Deus. Não é para confessar simplesmente a idolatria a Baal. Tem que confessar isso.
mas é confessar a desgraça da própria natureza. É confessar a miséria que leva a todos os pecados à depravação total. Mas não é só isso. Ele diz mais: aceita o que é bom. Ora, se nós começamos dizendo que somos miseráveis pecadores, então o que é bom? Se nós começamos dizendo que somos pecadores, que tudo que fazemos é pecado, que a nossa natureza se inclina para o mal, Oséias diz: então confesse e peça a Deus que aceite o que é bom. E o que é bom? Bom é o que Deus ordena, queridos. Então confessar o que é bom é pedir ao Senhor que nos perdoe, que aceite a nossa confissão, que o receba por meio de Cristo, porque foi Deus quem ordenou que nós o confessamos. Ou seja, confessar o que é bom é dizer: Senhor, me perdoa, porque o Senhor ensinou que aqueles que se arrependem, que suplicam misericórdia, desses o Senhor se agrada. Isso é bom. O bom aqui é o confessar, é o reconhecer o pecado, é implorar misericórdia. É como se dissesse: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor orienta o teu povo a pedir misericórdia. Então eu estou aqui confessando que confio nas tuas ofertas de misericórdia. Isso é que é bom. O bom é o obedecer a Deus. Mas há um terceiro pedido. Olha ainda para o verso 2. Em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Queridos, a palavra para sacrifício aqui significa oferta pelo pecado. É o sacrifício completamente queimado. Ou seja, o profeta exige que aquele povo reconheça que está em dívida com Deus. Que eles estão em dívida com Deus. Que o pecado precisa ser pago. Que o pecado precisa ser expiado, que o pecado precisa ser coberto, que a restauração, queridos, exige que o pecado seja cobrado. É mais ou menos as palavras de Daniel, quando diz lá no seu livro, no capítulo 9, porque nós chegamos a ti não fiados nas nossas próprias justiças. Ou seja, reconhecer que temos uma dívida com Deus e que ela precisa ser paga. Aqui está a ideia do mediador. Aqui está a ideia do Salvador. Sabe por quê? Porque a única forma da nossa dívida ser paga é tendo quem pague por nós. Isso é que é essencial. É preciso enxergar a gravidade do nosso pecado. É preciso enxergar que nós precisamos nos converter todos os dias em arrependimento e fé. É preciso dizer a Deus que nós fazemos isso crendo que o Senhor nos perdoará. Mas é preciso ter plena consciência que isso é fruto da graça de Deus, porque quanto a nós, estamos endividados por conta própria. Estamos endividados pelas nossas obras. Não temos como pagar, não temos como arcar. É por isso que nós, nos dias de hoje, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos em nome de Jesus. Esse é o nosso reconhecimento da dívida. Chegamos a Deus não confiando em nós mesmos, mas chegamos em nome de Jesus Cristo. Chegamos em nome do nosso Salvador. Mas não é só isso. Não é só isso. É preciso enxergar a gravidade do pecado, da nossa miséria, da nossa desgraça. É preciso chegar confiando que aqueles que se chegam a Deus implorando misericórdia, o Senhor perdoa. É preciso chegar a Deus sabendo que estamos endividados. Endividados. E é por isso, queridos, que quem crê de fato em Deus, não chega em Deus dizendo que tem direito, que tem que fazer ou que merece, porque ele está endividado. Mas não é só isso. Depois de confessar o pecado, depois de manifestar a confiança na misericórdia de Deus, depois de reconhecer que só pode estar ali por causa do mediador, é preciso sim, queridos, é preciso ainda comprometer-se com o Senhor. Olhe para o verso 3. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos. E não mais diremos às obras das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Note que há 3 negações aqui. 3 compromissos precisam ser feitos. A Assíria já não nos salvará. É a primeira coisa.
Ou seja, não faremos mais, Senhor, aliança com o mundo. Nos perdoa, tem misericórdia de nós, estamos endividados, mas confiamos no teu perdão e não vamos mais fazer aliança com o mundo. Não é a Síria que vai nos salvar. Não vamos mais ser amigos do mundo. Não vamos deixar mais o mundo nos seduzir com suas promessas de felicidade e de alegria fácil. Não vamos mais permitir ou confiar que o mundo vai nos salvar, vai nos trazer alegria, felicidade e paz. Não vamos mais à Síria. Não faremos mais aliança com o mundo. Esse é o primeiro compromisso. Não vou mais ser amigo do mundo. Não vou mais me deixar influenciar e seduzir pelo mundo. Vou lutar contra isso. Mas tem mais. Não iremos montados em cavalos. Esse talvez seja o mais difícil de dizer dos três. Não vamos confiar em nós mesmos. Não iremos mais montados em cavalos. O primeiro é não vamos confiar no mundo. O segundo é não vamos confiar no nosso coração, nas nossas forças, nas nossas habilidades. Não vamos depender mais da nossa inteligência ou da nossa capacidade. Não vamos mais depender de nós mesmos. Não vamos achar que os nossos planos, que as nossas metas, que os nossos desejos são os melhores para nós. Esse é o mais difícil de fazer. É reconhecer que nós não temos sabedoria ou capacidade alguma. É reconhecer que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Esse talvez seja o mais difícil de reconhecer, que nós nos enganamos. Mas tem mais uma. Não diremos mais as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Não vamos voltar à idolatria. Não vamos voltar para um culto longe do Senhor. Note a ênfase. Não diremos mais as obras de nossas mãos. É uma aplicação direta ao bezerro de ouro. Ou seja, quando formos cultuar ao Senhor, nós vamos adorar a Deus conforme diz a tua palavra. Queridos, é preciso confessar a desgraça do nosso pecado. É preciso enxergar e confiar na misericórdia de Deus. É preciso se enxergar endividado diante de Deus. Precisa que o nosso pecado seja pago e seja pago por Cristo. E quando fazemos isso, se a nossa confissão for verdadeira, é preciso assumir esses compromissos. Assumir o compromisso de lutar contra o engano do mundo. Assumir o compromisso de lutar a todo custo para não ser enganado pelo mundo pecaminoso e pelas filosofias mundanas. É preciso lutar a todo custo contra os desejos do nosso coração. Não vamos montar nos nossos próprios cavalos, nas nossas próprias capacidades ou os nossos sonhos. E é preciso, além de tudo isso, para agradar a Deus, realizar um culto conforme a Escritura. Não é um culto conforme as obras de nossas mãos. Não é o que queremos, o que desejamos ou o que achamos bom. É preciso assumir o compromisso de adorar a Deus conforme Deus se agrada também. E como é que ele termina? Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Essa é uma declaração de fé, queridos. É uma declaração de fé que Deus é o Deus dos desamparados, é o Deus dos miseráveis, é o Deus que socorre a todos aqueles que abrem mão dos seus desejos, dos seus falsos deuses ou das suas pretensas justiças. É reconhecer que Deus é o Deus dos desfavorecidos, é o Deus dos desprezados. É essa oração que Oséias diz que o povo tem que fazer. Tem que fazer não só da boca para fora, tem que fazer com sinceridade, mas é essa oração que o povo tem que fazer. Se o povo quer ser perdoado por Deus, se o povo quer ser recebido por Deus, eles precisam se converter, voltar para Deus. Como? Reconhecendo sua desgraça, reconhecendo sua miséria, reconhecendo que de Deus eles podem esperar misericórdia, reconhecendo que eles estão em dívida com Deus, então tem que chegar humildes, contritos e confiando no perdão do Senhor. E assumir os compromissos de não se deixar seduzir pelo mundo, não se deixar levar pelos desejos do seu coração, não voltar à idolatria ou a um culto que não agrade a Deus e confiar que Deus é o Deus dos desfavorecidos.
Ele é o Deus daqueles que lhe suplicam misericórdia. Irmãos, a restauração é fruto da graça de Deus. E vemos isso em segundo lugar, quando o Senhor responde aos contritos. A pergunta que se faz é o que acontece, ou o que aconteceria para aqueles que se convertessem de verdade. O que aconteceria para aqueles que ouvissem a palavra do profeta, arrependessem pelos seus pecados, crescem nela de verdade e seguissem a orientação do profeta? Qual seria o resultado? O que acontece com quem realmente arrepende-se e crê em Cristo? Olha o verso 4. Veja como o Senhor responde aos contritos, aos que pedem perdão de coração. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O que acontece com quem se arrepende? Curarei a sua infidelidade. Curarei a sua infidelidade. É isso que acontece, irmãos. Os que se arrependem são perdoados. Os que se arrependem têm a ira de Deus afastadas de si por causa do sacrifício de Cristo. Os que se arrependem são curados por Deus. É assim que o Senhor responde. O Senhor responde curando o centro do mal do homem, que é a sua infidelidade, que é a sua obstinação, que é a sua teimosia mesmo. O homem não consegue se curar sozinho. O homem não consegue se curar com a ajuda do homem. O homem não consegue se curar com a ajuda da sociedade. O homem não se cura com a ajuda da ciência, com medicamentos. Não. O homem também não se cura, irmãos, pelo seu esforço. Não dá para se curar. O mal do homem é grande demais para que ele se cure sozinho. É por isso que o Senhor diz: qual é a resposta para os contritos? Curarei a sua infidelidade. Deus é quem cura o seu povo. Só Deus consegue curar o seu povo, queridos. Ao confessar o seu pecado, a suplicar o Senhor, a confiar nele, o Senhor o socorre. O socorre como? Curando a sua infidelidade. Não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas obras, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. Note como o Senhor resolve o principal problema do homem: a sua infidelidade, a sua morte espiritual, a sua obstinação que o impede de enxergar os seus pecados. Queridos, a nossa obstinação, a nossa rebeldia, a nossa infidelidade a Deus é incurável, até que Deus a cure. A ciência não pode curar, os medicamentos não podem curar, psicólogos, filósofos, humanistas, ninguém pode curar, nem nós conseguimos curar. Só Deus cura o nosso pecado. Só Deus cura a nossa rebeldia. E o Senhor, após fazer isso, Ele é a fonte de toda a salvação e restauração do seu povo. Olhe para o verso 5. Veja o que o Senhor será para o seu povo. O Senhor promete curá-los, o Senhor promete amá-los, o Senhor promete afastar a ira de sobre eles, e ainda diz mais: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. O Senhor começa: serei para Israel como um orvalho. Isso é um ponto importante. O Senhor é a fonte de toda a salvação do seu povo. Queridos, um orvalho é silencioso, mas ele rega a terra, ou regava a terra na Palestina todas as noites. É verdade, se você ler Oséias 6, você vai notar como o orvalho é usado em um contexto negativo, porque ele representa a infidelidade do povo também. Em Oséias 6, no verso 4, o orvalho é usado como figura de linguagem para mostrar que a fé do povo é passageira, é transitória. Assim como o orvalho rega a terra, mas depois que o sol nasce, tudo seca, Oséias diz que assim é a fé e o arrependimento do povo. Mas aqui, a figura do orvalho é usada com uma outra conotação. É usada como uma conotação de algo que refrigera constantemente, toda noite. O orvalho rega a terra. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós precisamos de Deus como um orvalho na nossa vida. Todo dia nós pecamos. Todo dia nós endurecemos o nosso coração.
Todo dia nós nos rebelamos contra Deus. Nós vamos dormir de noite, confessamos o nosso pecado, pedimos perdão a Deus, somos molhados com o orvalho da graça de Deus. Ao amanhecer o dia, pecamos, nos rebelamos, endurecemos o coração. E precisamos de novo que o Senhor nos molhe com o seu orvalho. Precisamos de novo que o Senhor derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. É por isso, queridos, que a palavra de Deus é tão importante. Porque é com a palavra de Deus que o Senhor amolece o nosso coração duro como pedra. O Senhor rega o nosso coração. Mas tem mais. Embora a graça do Senhor seja descrita aqui como um orvalho que diariamente rega o povo, o resultado é grandioso. O resultado não é passageiro e transitório, porque o povo não é comparado, queridos, a um simples orvalho apenas. O Senhor o molha como orvalho, mas eles florescerão como lírio e lançarão as suas raízes como cedro do Líbano. Queridos, o lírio era uma flor que nascia na Galileia e no Monte Carmelo. Uma flor que crescia rápida e que crescia bela. E por isso é sinônimo de alegria, de refrigério, de vida plena. Mas, diferentemente de uma flor que morria com rapidez, a bênção de Deus derramada sobre eles como orvalho ia produzir ou produziria um crescimento duradouro, porque não seriam raízes de flor que o Senhor os compara, mas as fortes raízes dos cedros do Líbano. Eles cresceriam, desenvolveriam a sua vida, viveriam alegres e felizes diante de Deus, mas a graça do Senhor faria com que eles fossem firmes como as raízes do cedro do Líbano. Daqui para frente, o Senhor descreve as bênçãos que recebem os que se arrependem. As bênçãos que recebem os que voltam-se para o Senhor. Olha o verso 7. Os que se assentam de novo à sua sombra, a sombra de Israel, voltarão, serão vivificados como o cereal, florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. A ideia é grandiosa, irmãos, porque Israel era a igreja de Deus do Velho Testamento. O Senhor está dizendo que se aquele povo se arrependesse, se aquele povo seguisse a orientação do profeta e enxergasse a gravidade dos seus pecados, enxergasse a miséria do seu pecado, a dívida que eles tinham com Deus, e confiassem que o Senhor é o Deus dos órfãos, dos desesperados, dos miseráveis, dos que lhe buscam misericórdia, o Senhor curaria a sua infidelidade. O Senhor derramaria sobre eles da sua graça todos os dias, os sustentaria firmes como as raízes do Líbano. E qual seria o resultado? Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, florescerão como a vide, e sua fama será como a do vinho do Líbano. Queridos, uma igreja que volta-se para Deus, uma igreja que implora a misericórdia do Senhor, ela é restaurada por Deus. Ela recebe as bênçãos de Deus diariamente. Eles se alegram em Deus. E estando firmes em Deus, a sua luz, o seu brilho do lírio, o evangelho da graça de Deus vai fazer com que as pessoas voltem, vai atrair as pessoas. E isso é muito importante. Porque aqui nós vemos o erro dos modernos métodos de evangelização. Quando lemos esse capítulo 14 de Oséias, nos vem à mente os graves erros dos modernos métodos de evangelização. Veja, quando o povo se arrependesse, se eles se arrependessem, quando o povo enxergasse a sua desgraça, quando o povo confessasse os seus pecados, quando o povo se sentisse endividado diante de Deus, tendo confiança apenas na misericórdia de Deus, o Senhor os curaria, o Senhor os abençoaria, e o verso 7 diz que os que se assentam de novo à sua sombra voltariam, ou seja, a igreja seria uma luz, porque mostraria o evangelho e as pessoas se achegariam à igreja. Como são os métodos de evangelização hoje? Porque eles erram. Os métodos de evangelização falham porque se focam em eventos. Os métodos de evangelização hoje falham porque se focam em atrair as pessoas. Os métodos modernos de evangelização falham, queridos, porque se preocupam em agradar os visitantes. Notem, eu não disse que não atrai gente, eu disse que falha.
que não funciona, que não produz genuíno arrependimento e fé nos ouvintes, nos participantes. Por quê? Porque o foco é em eventos, o foco é em atrair pessoas, o foco é em agradar os visitantes, quando, na verdade, a preocupação da igreja tem que ser outra. A preocupação da igreja tem que ser se ela está, de fato, voltando-se para o Senhor, se ela está arrependendo-se pelos seus pecados, se ela confia na misericórdia de Deus, e se de fato ela se sente endividada diante de Deus e confia no Deus da palavra, no Deus dos órfãos e dos miseráveis, se ela confia única e exclusivamente no sacrifício de Cristo. Erra, irmãos, porque o foco da igreja não é o mundo, mas tem que ser sua comunhão com Deus, seu arrependimento e sua fé. Como é que Israel teria prosperidade? Olha o verso 7. Os que se assentam de novo à sombra, a sua sombra voltarão, serão vivificados. Não é isso que queremos? Queremos uma igreja viva, queremos vivificação, queremos, como é que se diz, uma nova reforma, queremos um avivamento. Como é que se consegue? Campanha, evento, carro de som, propaganda para o povo vir. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. É voltando-se para Deus. O melhor método de evangelização é arrependimento, fé e a genuína pregação da palavra. Esse é o método de evangelização, irmãos. Um povo contrito e humilde que se sente endividado diante de Deus e que confia única e exclusivamente nas promessas de salvação nas Escrituras, que confia na misericórdia de Deus sobre suas vidas, e não em eventos, e não em propagandas, e não em marketing. Quando a igreja é restaurada por Deus, ela se torna um lugar de cura e de vida, de vivificação, é o que diz o verso 7. De refrigério para os perdidos. Quando o povo de Deus confessa os seus pecados, põe sua fé nas Escrituras, a igreja deixa de ser um local de legalismo, porque a fé está na Escritura, deixa de ser um local de fofoca, para ser um local de salvação, de restauração e de adoração a Deus. Esse é o foco da igreja. Não é olhar para fora, é olhar para cima. Não é agradar quem está sentado do nosso lado, é agradar quem está acima de nós, que é Deus. Esse é o foco da igreja. A igreja é chamada a adorar a Deus e pregar a sua palavra. É por isso que, antes de tudo, precisamos voltar-se para o Senhor e nos converter a cada dia dos nossos pecados, porque pecamos todos os dias, irmãos. A restauração é fruto da graça de Deus. E como o profeta deixou isso claro, ele faz uma última advertência àquele povo nos 2 últimos versos. Olha o verso 8. Veja que verso. Veja como é possível perceber a última exortação de arrependimento do livro. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Volta Israel, diz o profeta. E agora ele diz, ó Efraim, que era a principal tribo, que tenho eu com os ídolos? Em uma tradução livre, diríamos, ó Efraim, abandone a idolatria. Essa é a ênfase do profeta. Ó igreja, abandone a idolatria, diria Oséias hoje nos nossos dias. A ideia do profeta é mostrar que é impossível, irmãos, confiar em Deus e nos ídolos ao mesmo tempo. É impossível adorar a Deus e seguir o curso obstinado do nosso coração insensato ao mesmo tempo. O profeta disse: arrependam, voltem-se para Deus, façam isso e isso, vejam como Deus vai responder, Deus vai curá-los, Deus vai perdoá-los, mas é impossível que vocês consigam agradar a Deus enquanto estiverem com o coração cheio de idolatria. Notem que ele não cita só um ídolo, não é só o bezerro de ouro, são os muitos ídolos que o povo construiu no seu coração ao longo dos anos.
Ó Efraim, diz o profeta, abandone a idolatria. É impossível, irmãos, não alcançar, não receber a ira de Deus, não receber as punições de Deus, quando o nosso coração está infestado de ídolos. Quando a gente está indo lá na Síria, pensando que a Síria vai nos salvar, quando estamos sendo amigos do mundo e dos desejos do mundo. É impossível agradar a Deus quando nós estamos montados nos nossos cavalos, confiando no nosso coração, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, fazendo os nossos planos sem consultar a Deus. É impossível agradar a Deus, queridos, quando se está dessa maneira. É impossível agradar a Deus quando estamos com o coração inundado de falsos deuses e não queremos abrir mão deles. O Senhor os curaria, o Senhor os perdoaria, o Senhor faria com que eles voltassem a ser o povo de Deus, um povo que anda nos caminhos do Senhor, onde as pessoas viriam e ali seriam restaurados e vivificados. Mas não dá para fazer isso com um povo cheio de ídolos no coração. Ó Efraim, diz o Senhor, o que tenho eu com os ídolos? Não dá para servir a dois senhores, irmãos. Não dá para servir a Deus e a Baal. Não dá para adorar a Deus e ao bezerro de ouro. Não dá para fazer a vontade de Deus quando o nosso maior alvo é alcançar a nossa própria felicidade, custe o que custar, quebre que mandamento quebrar. Não dá. Porque Deus não se vende. Olhe só o que diz ainda o profeta, verso 8. Eu te ouvirei, cuidarei de ti, sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Queridos, quando Deus restaura o seu povo, Ele o cura completamente. A afirmação do profeta é como se fosse, ó Efraim, abandone os ídolos e eu te ouvirei. Eu te curarei e cuidarei de ti. O que mais você precisa ouvir para abandonar os seus ídolos? O que mais você precisa ouvir para abandonar o desejo de confiar em si mesmo? Note algo interessante. Final do verso 8. De mim procede o teu fruto. De onde vêm os frutos da igreja, irmãos? De onde vêm os frutos da igreja? Alguns dizem, a igreja não faz nada, né? Tem quem diga. De onde vêm os frutos da igreja? Do ativismo, do esforço desesperado para alcançar metas, para atingir objetivos, para resolver isso e aquilo outro. De onde vem o fruto da igreja? De Deus. E quando Deus o concede? Quando o seu povo se volta para Ele. Queremos que a igreja cresça? Claro que queremos. Queremos que as pessoas se arrependam, se convertam. Queremos ver uma igreja avivada, vivificada pelo Espírito Santo. É claro que queremos. Quando é que vamos alcançar isso? Quando fizermos mais campanhas? Quando colocarmos carro de som? Quando fizermos culto com bandas famosas e trouxermos pregadores famosos para pregar? Quando vamos alcançar isso? Quando é que Deus vai nos dar o fruto para a igreja? Quando? Quando nós nos convertermos para Ele. Quando nós abandonarmos os nossos ídolos, o fruto para a igreja não é trazido pelo ativismo ou pelo nosso trabalho, é da graça de Deus. A nós compete nos arrepender e crer. Lutero dizia, vão será o nosso trabalho se Deus não for conosco. Jesus diz em João capítulo 15 que não podemos produzir frutos se não estivermos ligados a Ele. Ele é a videira verdadeira. E por isso vem a última exortação do profeta. E ele termina o livro com as palavras do verso 9. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Queridos, é como se o profeta dissesse, a mensagem foi dada. E ela exige uma resposta. Quem é sábio, diz ele,
que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba. A mensagem foi dada. E é impossível ser neutro diante da palavra de Deus. Quem é o sábio? Quem é o prudente? Sábios e prudentes são aqueles que ouvem a repreensão do profeta e se arrependem pelos seus pecados. Sábios e prudentes são aqueles que olham para a sua vida e quando percebem que não estão andando no caminho do Senhor, se voltam para os caminhos do Senhor. Sábios e prudentes são aqueles que deixam de montar nos seus cavalos e começam a confiar na graça de Deus em Cristo Jesus. Sábios e prudentes são aqueles que enxergam a sua desgraça, na sua miséria e o seu pecado diante de Deus. Sábios e prudentes são aqueles que chegam diante de Deus e se sentem endividados por causa da gravidade dos seus pecados. Aqueles que olham para dentro de si mesmos e dizem, Senhor, eu não mereço o teu perdão e a tua graça. Esses são sábios e prudentes. Sábios e prudentes de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, 7, são aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. São aqueles que constroem toda a sua vida sobre o forte alicerce das Escrituras. É uma bênção, irmãos. É uma bênção ter um coração submisso à palavra de Deus. Para aprender do Senhor. Para andar no caminho do Senhor. E para descobrir a cada dia que o órfão e o aflito dele vem, de Deus vem a graça para esse órfão e esse aflito. Que de Deus vem a provisão e o sustento para a vida daqueles que confiam nele. E é por isso que nós não podemos sair desse texto sem trazer algumas breves aplicações. Primeiro eu quero que você volte ao verso 1. Eu quero que você volte para o volta, Israel. Olha o verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Existe uma exortação central em toda a Bíblia, irmãos, que é uma exigência de arrependimento e de conversão. É o venham e voltem. Venham, queridos, é o chamado para aqueles que nunca se prostraram aos pés do Senhor. Para aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas há também o voltem, que tem o mesmo sentido. E é para aqueles que já vieram. É para aqueles que já disseram que se arrependeram. É para aqueles que já disseram que confessaram os seus pecados. É para aqueles que já disseram que creram em Cristo, como o povo de Israel dizia que cria no Deus que os tirou do Egito. É um voltem. E sabe por que é um voltem, irmãos? Porque nós nos desviamos muito fácil do único caminho, que é Jesus Cristo. Nós nos desviamos muito fácil de seguir a Cristo. Nós não queremos negar a nós mesmos para seguir a Cristo. Nós queremos seguir a Cristo, mas não queremos negar a nós mesmos e muito menos tomar a cruz. E nós pensamos que podemos seguir a Cristo sem negar a nós mesmos e sem tomar a cruz, mas não dá para seguir a Cristo desse jeito. Sabe por quê? Porque sem negar a nós mesmos, nós seguimos o nosso coração e não a Cristo. É por isso que o Senhor nos chama de volta. Voltem, arrependam-se de novo, peçam perdão de novo. É um chamado à conversão, sim. E a pergunta é, por que precisamos voltar? Porque nos desviamos fácil, irmãos. Nos desviamos muito fácil. E aí você se pergunta, mas pastor, eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, por que eu não posso seguir o meu coração? Se eu creio que Jesus mora no meu coração, uma frase nova essa, né? Por que eu não posso seguir o meu coração? Sabe por quê? O homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio que já viveu nessa terra nos disse, Provérbios 16, 25, há caminho que parece direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Há caminhos que parecem direito ao homem,
Mas no final, são caminhos de morte. Na verdade, irmãos, só existe um caminho de vida, que é o caminho para o qual Deus te chama a voltar. Volte para Ele. Volte para o único e verdadeiro caminho de vida e vida em abundância, que é Jesus Cristo. Este caminho de rebeldia, esse caminho de incredulidade, esse caminho de fazer o que você gosta, de fazer o que você pensa, de pensar que você tem as respostas, esse caminho só leva a um lugar, porque é um caminho de morte. É o caminho do inferno. Mas o caminho para o qual o Senhor te chama é o seu Filho, Jesus Cristo. E esse é o caminho da vida eterna. Volte para os caminhos do Senhor. Volte-se para Deus. Não é voltar a frequentar a igreja que eu estou te chamando, não. Isso é muito pouco. É volte para Deus. Arrependa-se pelo seu pecado. Enxergue a sua desgraça e creia no perdão do nosso Senhor em Cristo Jesus. Tem outra aplicação que precisamos fazer. Eu quero só ler o verso 3, só a parte final. Tu és o nosso Deus. Por ti, como é que está na Bíblia de vocês? Interessante, né? Por ti, o órfão alcançará misericórdia. 2 grupos de pessoas descreviam os mais desfavorecidos, mais desprezados, os mais desvalorizados e aqueles que, de certa forma, sofriam mais, de maneira geral, que são os órfãos e as viúvas. Mas por que Oséias aqui faz questão de focar-se apenas no órfão, embora, lógico, inclua-se também as viúvas? Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Irmãos, nós somos órfãos, irmãos. Nós nascemos órfãos. Nosso pai é Adão. Quando nascemos, nosso pai é Adão. É por isso que nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos órfãos de justiça, órfãos de santidade, órfãos de qualquer virtude que pudesse agradar a Deus. Na verdade, nós pensamos ser muito virtuosos, mas somos órfãos disso aos olhos de Deus. Não há virtude em nós, não há boas maneiras ou boa conduta que agrade a Deus. Nascemos órfãos. Mas note o verso de novo. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. No Senhor nós alcançamos misericórdia. Jesus subiu aos céus e em João 14 ele fez questão de dizer que não nos deixaria órfãos. Ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar, nos confortar, inclusive a dizer a nós mesmos que nós não somos órfãos, para nos ensinar a orar Abba Pai, como diz Paulo. E o próprio Jesus nos ensinou que quando cremos nele não somos órfãos, porque podemos orar, Pai nosso que estás nos céus. Em Cristo não somos órfãos. Em Cristo nunca mais seremos órfãos. Em Cristo somos os filhos de Deus, porque Ele nos faz filhos de Deus. Abandone os ídolos, irmãos. Pare de seguir os desejos do teu coração. Pare de ser órfão. Pare de viver cego, alheio a Deus. A rebeldia e o teu pecado não te fazem só órfãos, te fazem filhos de Satanás. É pior do que não ter pai. É ser filho do diabo. Mas em Cristo nós deixamos de ser filhos do diabo, deixamos de ser órfãos e podemos chamar Deus de Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo deixa isso claro. Em João, no capítulo 1, no verso 12, diz: os que creem no seu nome podem chamar Deus de Pai. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Jesus veio para os que eram seus, e esse povo se tornou órfão, porque não creu em Cristo. Nós, ao crer em Cristo, somos feitos filhos de Deus, por causa do seu nome. Volte-se para Deus, irmãos. O Senhor diz: serei para Israel como um orvalho. E tem algumas figuras interessantes que poderíamos pensar sobre isso.
Primeiro é que o orvalho não tem alarde nenhum. Você não vê relâmpago, você não vê trovão, você não vê raio, você não vê ventania. Você vai dormir, a terra está seca. Quando você acorda de manhã cedinho, você sai, suas plantas estão molhadas e o chão está úmido. Está lá o orvalho. O orvalho não faz alarde. Deus não faz alardes. Deus não faz propaganda. A presença de Deus para o seu povo traz sim, traz alegria, traz refrigério, traz mudança de vida, mas Deus não faz alarde, não faz estadalhaço, é suave, é como o orvalho que irriga a terra. O orvalho vinha à noite, queridos, e a misericórdia de Deus vem nas noites mais escuras da nossa vida. Quando estamos sofrendo, quando pensamos que não tem mais jeito, que não tem socorro, Deus nos dá a sua misericórdia, o seu consolo. O Espírito Santo conforta e consola o nosso coração. Mas de onde vem essa dádiva? Vem dos céus, vem do alto, não vem dos nossos méritos. É constante, porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada dia. As misericórdias do Senhor renovam-se sobre nós todos os dias, porque pecamos todos os dias. Queridos, o Senhor é a fonte da nossa cura. O Senhor é a fonte da nossa alegria. O Senhor é quem nos faz, de fato, frutíferos. E por isso nós olhamos para o verso 8 e pensamos de novo na última advertência do profeta. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Ó Efraim, abandone os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. O que mais você precisa ouvir para se prostrar aos pés de Cristo? Abandone os ídolos. Deus cuidará de você, é isso que Ele promete. Abandone os ídolos e Ele te ouvirá. O problema é que nós queremos que Deus nos ouça quando estamos buscando os ídolos. Nós queremos que Deus cuide de nós, mas quando estamos abraçados com os desejos pecaminosos do nosso coração, não dá para ser assim, irmãos. Abandone o ídolo e Deus cuidará de você. Ao ouvir isso, as pessoas deveriam chorar. Deveriam destruir seus ídolos de prata, de madeira, de bronze ou de gesso. E nós, que nos dizemos cristãos, deveríamos olhar para o nosso coração e pensar: Senhor, quais são os meus ídolos? Por que eu não me sinto ouvido? Por que eu não me sinto cuidado? Quais são os meus ídolos? Quais são os ídolos que eu pus lá no fundo do meu coração e não tenho abrido mão dele? Abandone os teus ídolos. E o Senhor cuidará de ti, porque Ele promete isso ao seu povo. Queridos, o Senhor diz: eu cuidarei de ti e te ouvirei. Os teus ídolos não te ouvem. Teus ídolos não cuidam de você. Mas Deus cuida. Os teus ídolos só vão destruir você. Sabe-se lá qual é. Para uns, os ídolos são os desejos do seu coração. Para uns, os ídolos é o desejo que está disposto a pecar para ter uma família conforme sonha. Para outros, os ídolos são o dinheiro, a busca pela riqueza, pelo poder. Para outros, os ídolos são o sexo, a imoralidade. Para outros, os ídolos são os seus próprios filhos, porque há quem diga, e há mesmo, meu filho é tudo na minha vida. Não sei qual é o teu ídolo, queridos, mas uma coisa eu te garanto: ele não te ouve e não cuida de você. Mas Deus sim. Deus ouve aqueles que abandonam os seus ídolos e cuida dele. O que você precisa para trocar os ídolos e se voltar para o Senhor? O que você precisa para rejeitar a sua idolatria e voltar para o Senhor? Olha, o Senhor diz no verso 8: sou como um cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Queridos, Deus nos faz frutificar. Deus nos faz andar feliz diante dele, feliz espiritualmente, porque temos o consolo do Senhor. Em Cristo é que nós frutificamos. Mas é em Cristo também, queridos,
que somos como José, como diz a Bíblia, um ramo frutífero junto à fonte. Em Cristo somos, como diz o Salmo 1, uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Sabe por quê? Porque Deus nos ouve e cuida de nós. Os ídolos não te ouvem. Os ídolos não cuidam de você. E esse caminho de rebeldia só te levará ao inferno. Ouça o profeta. Volte para Deus. Se converta. Se converta de verdade. Nós vamos encerrar e não pode ser com outro verso a não ser o verso 9. Quem é sábio que entenda. Quem é sábio que entenda essas coisas. Quem é prudente que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos. Irmãos, é impossível ouvir a Escritura e não ficar mais perto do céu ou mais perto do inferno. Porque diante de Deus não existe neutralidade. Ou você fica mais perto do céu ou mais perto do inferno. E sabe o que é interessante? Esse verso se repete em alguns lugares, com umas poucas palavras. No Salmo 107, 43, o salmista diz: quem é sábio, que atente para essas coisas, e considere as misericórdias do Senhor. Atente para quê? Quais são as coisas que os sábios e prudentes precisam atentar? Para as ofertas de misericórdia de Deus. Para as ofertas de perdão do Senhor. Sábios e prudentes, como disse, são os que ouvem as advertências do Senhor e se voltam para elas. Os sábios e prudentes atentam, andam nos caminhos do Senhor. Mas o verso 9 diz que os transgressores nele cairão. E aí eu te pergunto, quem é você? É sábio ou tolo? É um justo porque foi justificado em Cristo? Ou é um transgressor, um incrédulo? É sábio e prudente? Ou é alguém que está se afastando de Deus e voltando ao pecado, ao invés de se voltar a Deus? Queridos, a verdade é que vai haver uma hora que não haverá mais ofertas de perdão e de arrependimento. É por isso que o profeta diz: quem é sábio e prudente, que atente. Porque tem data limitada, irmãos. A oferta de perdão e de salvação, ouça bem isso, não vou pedir para gravar porque já está gravando. A oferta de perdão e de salvação tem data limitada. A oferta de perdão e salvação se vence, viu? Por isso o profeta diz: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Tem data, se vence. É como você ir no supermercado e você compra lá o produto. Se você for sábio, você vai olhar a data de validade em tudo que você compra. Para não comprar mercadoria estragada. A oferta de perdão de Deus tem data de validade. Expira. Seja sábio. Seja prudente. Está sendo oferecido a você perdão e salvação hoje em Cristo. Hoje vale. Quando você morrer, ou no dia do juízo, na volta de Cristo, o que vier primeiro, não adianta mais se arrepender. O arrependimento expirou, não é mais aceito. Seja sábio, seja prudente, porque quando a oferta de perdão expirar, nada vai te livrar do reto juízo de Deus. Hoje Deus te oferece perdão. Hoje Deus te oferece salvação. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 6. Hoje é o dia da salvação. Mas se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus, no final, a única coisa que vai sobrar é a condenação. Arrependa-se pelos seus pecados. Volte-se para Deus, porque o Senhor te ouve e cuida de você, se você fizer isso enquanto ainda há tempo. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso,